Efésios 4, do verso 7 ao verso 10, a palavra do Senhor diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Vamos orar? Deus amado, nós temos aqui uma pequena porção da Tua Palavra que fala da imensurável obra do nosso Redentor. Nós clamamos a Ti, ó Espírito do Senhor. A Tua Palavra inspirada chegue a nós, conforme nós já ouvimos a Palavra de Deus lida. Que ela chegue, ó Deus, ao nosso coração, aplicada, implantada, como poderosamente ela é, para penetrar profundamente o nosso coração. E assim, ó Deus, nos livrar das trevas do pecado, nos libertar, ó Deus, mortificando os nossos pecados, nos ensinando a amar mais profusamente o nosso Senhor Jesus, e nos colocando mais na sua dependência e na convicção de que devemos viver no temor e no tremor e no amor diante de Ti. A Tua luz nesse momento resplandeça, e nós rogamos a Ti que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. No santo nome do nosso Redentor é que oramos. Amém. Irmãos, é triste quando nós vemos alguns irmãos que têm uma mentalidade psicologizada. E existe um conceito que é senso comum, que se estabeleceu e que, se você questionar em alguns ambientes, você inclusive é considerado como louco, que é o conceito da autoestima, né? Se você for conversar com qualquer pessoa, e a maioria das pessoas que procuram profissionais da saúde mental, eles vão dizer assim: o problema da pessoa quando chega aqui é problema de autoestima. Então nós precisamos reordenar a vida dela, nós precisamos reorganizar os seus conceitos para que ela tenha uma visão de si mesma correta e que ela então valorize o que ela é e assim por diante. Se você ainda não leu ou nem sequer conhece um livro de Jay Adams chamado Autoestima, da editora Nutra, eu recomendo que você leia ele para ontem, tá? Leia ele para ontem, porque este conceito é um conceito carnal, demoníaco, e ele tem, em vez de alimentar e motivar as pessoas a viverem de forma saudável, na verdade ela cria pessoas orgulhosas, vitimistas, que são idólatras dos seus pecados e que alimentam altares aos seus ídolos. Então nós precisamos entender esse conceito. Quando nós olhamos esse texto e ele fala da obra de Cristo, nós precisamos perguntar assim: qual é o meu valor diante de Deus? E aí nós precisamos lembrar, os reformadores eles eram humanistas, mas havia uma diferença no século XVI do humanismo cristão para o humanismo secular ou humanismo pagão. O humanismo pagão ele existe até hoje e ele é predominante inclusive no meio acadêmico. Quem faz faculdade, especialmente na área de humanas, sabe disso. O homem é a medida de todas as coisas. O homem precisa conhecer a si mesmo, e o autoconhecimento ele gera prosperidade, progresso, desenvolvimento. Essa mentira que é apregoada entre as pessoas. Calvino era humanista, mas observe bem a diferença da abordagem dele. Nas Institutas, primeiro livro, capítulo 1, primeiro parágrafo, ele começa assim: qual é o verdadeiro conhecimento? Enquanto Sócrates e os humanistas do século XVI diziam: conheça-te a ti mesmo, Calvino vai dizer assim: conheça Deus. O conhecimento de Deus é o sumo bem, e conhecendo a Deus nós podemos conhecer a nós mesmos e conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito. Voltemos aqui ao texto para entendermos por que eu estou fazendo essa abordagem. Qual é o nosso valor?
E quando Paulo entra nesse ponto aqui do argumento que ele vem em desenvolvimento, observe bem que do verso 1 ao verso 6, ele está falando de uma forma mais objetiva da unidade da igreja. Esse assunto da unidade, ele começa no capítulo 2, verso 11. Volte seus olhos aí, capítulo 2, verso 11. Ele começa falando de uma unidade estabelecida em Cristo Jesus, em que a igreja de Éfeso havia um grupo de cristãos que haviam sido libertos pelo poder de Deus, libertos da escravidão do pecado, do reino do império das trevas, e sendo levados para o reino da sua maravilhosa luz. Eram homens que estavam libertos, eles não tinham prisão quanto a tradições judaicas, eram homens que estavam conhecendo a graça de Deus, e puramente a graça de Deus, embora a sua moralidade antecedente, a sua cultura, alguns hábitos, algumas superstições estavam ainda sendo mortificadas. E como todo aquele que vem convertido de um baixo espiritismo, como candomblé, umbanda, quimbanda, e os primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos de conversão, ele ainda mantém, por questão de compulsão, de tradições ou de hábitos, algumas manias, né? Você faz alguma coisa ali, aí você fala assim, não, crente, não precisa bater mais na madeira não, Jesus nos protege. Então esses pagãos, eles estavam aprendendo a desvencilhar, a deixar para trás todas essas práticas, essas crenças, e seguindo a Cristo para amá-lo. Todavia você também tinha na igreja judeus, cristãos, homens que por questão étnica eram judeus, eram descendentes de consanguíneos de Abraão, embora os cristãos de origem pagã agora haviam sido enxertados na videira, na figueira, e eram filhos de Abraão pela fé, como Paulo fala em Romanos 9. Mas atende bem que havia uma certa rejeição por algum motivo, e Paulo não detalha os motivos, de que cristãos judeus e cristãos pagãos, eles estavam tendo alguns conflitos dentro da igreja de Éfeso. Do verso 11 ao verso 22, ele então fala que Cristo, ele nos tornou um só corpo. Cristo, no verso 16, reconciliasse ambos, judeus e gentios, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, falando dos gentios, e paz também aos que estavam perto, falando dos judeus, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E ele continua, aí no verso 3, ele vai lembrar do verso 3 ao verso 13, 1 ao 13, do capítulo 3, novamente do plano eterno de Deus, do propósito eterno de Deus, de ter nos amado em Cristo, de ter nos escolhidos em Cristo, nos escolhido por meio de Cristo, e nos escolhido para Cristo. Verso 14, você entende por que ele se põe de joelho por esta causa diante do Pai, ou seja, para que a igreja entenda que há uma unidade, e o cuidado uns dos outros, o amar uns aos outros, o respeitar uns aos outros, o cuidar uns dos outros, o perdoar uns aos outros, o andar uns com os outros, o receber uns aos outros, o amar uns aos outros, é algo que deve ser vivido de forma contínua, de forma prática, de forma incessante, detalhada, em todas as circunstâncias da nossa vida. Aí sim, verso 1 ao verso 6, ele arremata, falando da unidade da fé. E agora, do verso 7 ao verso 10, que é o texto que nós lemos e farei a exposição dele, Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito do Senhor, como que nós nos tornamos de Cristo. Ele começa dizendo assim, em primeiro lugar, e a graça foi concedida a cada um de nós. A salvação que nós temos, conforme ele já disse isso no capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, é pela graça. A graça foi concedida a cada um de nós. Quem nós somos em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Quem nós somos em Cristo Jesus? Do verso 7 ao verso 10. Quem nós somos em Cristo Jesus?
Então nós somos aqueles que foram alcançados pela graça. Essa é a primeira resposta. Isso nos lembra que quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós nos espelhamos e vemos de fato quem somos, não há nenhum motivo para termos orgulho de nós. Enquanto que o conceito psicologizado de autoestima diz, você precisa se orgulhar de si mesmo, você precisa se ver bonito, você precisa se ver vitorioso, e agora está na febre dos coach, né? Para mim aquele negócio beira loucura. Então esse dia atrás eu compartilhei um vídeo de um pessoal urrando, gritando, pulando. Eu falei, o que é isso? Né? E nada mais é do que autoajuda. E muita gente compartilha às vezes nos grupos de WhatsApp, espero que não aconteça aqui na igreja. Lá na nossa igreja nós estamos conseguindo eliminar as mensagens de autoajuda do grupo de WhatsApp da igreja, graças a Deus. Mas tem uns crentes ali que infelizmente não vão aprender nunca, né? Porque não querem ouvir a palavra, não porque Deus não possa agir, porque não quer ouvir a palavra. Mas aí você observa, é a graça, nós não temos em nós. Então, antes que você fique assim, pastor, eu não sou ninguém, eu sou pobre, eu sou ignorante, eu sou pequenininho, eu sou insignificante, é mesmo, e acho que ainda você está sendo muito bondoso com você é nada. O que João Batista disse? Que ele cresça e eu diminua. Quando Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores, eles não estavam agindo ali, irmãos, com uma pseudo-humildade. Nós não somos nada diante de Deus. E isso nos ajuda muito quando alguém fala assim, você não sabe, fulano está falando coisas horríveis a seu respeito. É verdade, fala para ele falar comigo, que eu sei coisas piores a meu respeito, se ele quiser eu posso munir ele ainda de mais informação ruim. E aí a gente começa a pensar assim, é graça. Por que Deus me amou? E aí você volta para o capítulo 1, porque Ele antes da fundação do mundo, decidiu me amar em Cristo Jesus. Eu não sei, a Escritura não nos dá, Ele nos elegeu porque Ele nos amou, sim, é verdade. Ele enviou o seu Filho porque Ele nos amou, é verdade, João 3,16, mas a pergunta é, por que Ele nos amou? Eu não sei. E aí você vai para a sabedoria dos padrões de Westminster e diz assim, por causa da sua, tem uma palavrinha lá que às vezes a gente lê ela batida e não percebe, livre graça. A gente olha para a graça e esquece do livre antes. Livre graça. A palavra livre significa incondicional. Sem motivo nenhum. Pelo menos em nós. Se há motivos, esses motivos são mistérios em Deus, que enobrecem Ele mais ainda e fazem Ele ser mais glorioso do que Ele é. É graça. É livre graça. Então, é por causa da graça. Spurgeon uma vez falou que nós somos mendigos trajados em vestes reais. Isso nós somos. Outra vez perguntaram para você, Spurgeon, define para a gente o que é evangelizar. É quando um mendigo fala para outro mendigo onde eles vão comer pão. É isso que nós somos. Então, quando nós somos tentados, assim, fulano manchou meu brio, fulano me humilhou, nós somos a escória desse mundo de espetro. Mas sim, é verdade que nós somos a um outro ponto, e aí que nós precisamos observar, é graça. Porque quando Deus nos tira do lamaçal e da imundícia do nosso pecado, e como Ele descreve de forma muito vívida, e descreve de uma forma a dar-nos inclusive imagens mentais, dizendo, Ele vos deu vida, e aí nós imaginamos nós mortos, já num estado de putrefação, de decomposição, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora,
e aí não somente mortos, mas impedidos, mortos e ainda assim detidos, mortos ainda e assim apegados a algo que é realmente ativamente contra Deus. Há uma proatividade de inimizade contra Deus. Não é somente uma inércia, não é apenas uma maldade de inércia, de imobilidade, mas é uma maldade proativa contra Deus, de consentimento com aquilo que é ante Deus, de uma concordância com aquilo que ofende a Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, ele atua em nós, ou melhor, ele atuava em nós, e nós éramos filhos da desobediência, e a ideia é, sim, nós tínhamos prazer em desobedecer à lei de Deus. Deus disse, não, eu vou fazer. Deus disse, não vá, eu vou. Deus disse, eu não quero, mas eu quero. Entre os quais, diz o apóstolo Paulo, todos nós andamos outrora, e não era o diabo colocando o pecado em nós, mas era segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E a conclusão dele era, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E a graça foi concedida cada um de nós. Quem somos em Cristo Jesus? Salvos pela graça, amados pela graça, escolhidos pela graça, alcançados pela graça. Deus, Ele olhou para nós e Ele falou assim, eu vou amar você. Eu vou cuidar de você. Você vai ser a menina dos meus olhos. Vocês serão os meus filhos. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu tenho uma aliança com vocês, e essa aliança ela não se rompe. É porque eu Senhor, e não há algo maior do que eu pelo que jurar, e eu vou jurar pelo meu nome. Eu sou o seu Deus. E a graça nos foi concedida a cada um de nós. É maravilhoso que quando nós entendemos a miséria que nós éramos, a grandeza e a maravilha desse Deus, e o que Ele fez por nós, é algo maior. Aí você pode falar assim, como? Como isso foi possível? Segunda metade do verso 7. Segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, de acordo, dentro do molde, na medida, na proporção do dom de Cristo. E é curioso porque a palavra dom aqui, existem duas palavras para dom no Novo Testamento. Você observe bem aqui no capítulo 8, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra lá é caris, de onde vem a palavra carisma, né? E aí você tem a ideia de aquilo que é imerecido, algo que nós recebemos pela livre vontade de Deus, incondicional, não tendo em nós nenhum motivo que atraísse a Deus, que exigisse de Deus uma recompensa da nossa parte. É graça. Como alguns falam assim, é favor imerecido, né? Essa é uma tradução, é uma definição mais simples que a gente dá às vezes. Mas curiosamente agora, aqui no capítulo 3, verso 7, Paulo usa outra palavra, ele usa a palavra dória. Dória. E a ideia de dória é a ideia de presente, é a ideia de dádiva, né? A melhor tradução é dádiva, segundo a dádiva de Cristo. Mas é interessante porque no português, às vezes o de, ele não ajuda a identificar se o assunto é indo ou vindo, né?
a não ser se você constrói a frase mais completa. Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Aracaju. Você mora onde? Né? Mora onde não dá, né? De quem que é esse presente? Esse presente é de Pastor Cadena. Aí né? Do Pastor Cadena. Então, no português, essa palavrinha, ela não acusa. No original, você tem, tanto no substantivo quanto na conjunção, você tem a acusação ou a identificação da direção. O presente aqui não é um presente que vem de Cristo, a dádiva não é a dádiva que vem de Cristo. Para ser um pouco mais claro, diz assim: segundo a proporção ou a medida da dádiva, né, de Cristo. A pergunta é: essa dádiva, ela pertence a Cristo, ou esta dádiva, ela vem de Cristo? Vou repetir. A pergunta é: este dom, ele é pertencente a Cristo, ou este dom, ele é um presente que Cristo dá? Entenderam a pergunta? Porque a graça o que nós recebemos é a graça, certo? O que nós recebemos, segundo o texto, é a graça que é concedida a cada um de nós. E ele vai dizer, segundo a proporção, a medida. Você quer saber o tamanho da graça? Você quer saber a quantidade da graça? Você quer saber o quanto Deus é gracioso conosco? Aí você olha para a dádiva, e aqui a ideia é que pertence a Cristo. Que dádiva é essa que Cristo tem? Mas como assim? Cristo tem dádiva? Ele recebeu algo que ele não tinha? Essa é a pergunta. Ele recebeu algo que ele não tinha? Não que ele não tinha no sentido de não ter, mas a ideia de o que os teólogos chamam às vezes de pacto da redenção. Pastor Cadê? Já estudou o pacto da redenção aqui com a igreja? Pacto da redenção? Tá, então vou fazer um resuminho bem fácil. Na doutrina do pacto, teologia do pacto, didaticamente se divide em 3 partes: pacto da redenção, pacto da graça, pacto das obras. Tá? É o mesmo pacto, só que a questão é, o que muda dentro da estrutura para poder categorizar cada parte, é o fato de com quem naquele momento o pacto está funcionando. Tá? Então, no pacto da redenção, detalhe, lembre o seguinte, não são 3 pactos, é um pacto só. Um pacto só, que em algum momento existe relação de pessoas diferentes. No pacto da redenção, você tem as 3 pessoas da Trindade, isso lá na eternidade, antes de qualquer coisa existir. Deus, somente Deus, ninguém além de Deus, Deus em si mesmo, suficiente e harmonicamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles em algum momento, e a palavra momento não ajuda porque ela é temporal, e algo que é eterno não cabe categorias temporais, mas por favor, vamos nos suportar na nossa finidade, né, na nossa limitação. Em algum momento o pai, ele olha para o filho e fala assim: eu quero que você me obedeça, nós vamos criar uma realidade fora de nós. Até os teólogos usam uma palavra bonita, né, que gosta de falar latim. Até então Deus, ele fazia ópera intra, aí depois ele passou a fazer ópera extra, né? Não ajuda nada, né? Mas o grande detalhe é, Deus até então, o que Deus fazia? Aí perguntaram uma vez para Agostinho falou assim: o Agostinho estava pregando sobre ociosidade, assim, ociosidade é pecado, texto que nós lemos em Tessalonicenses, né? Aquele que não trabalha, que também não coma, tal, não sei o quê. Aí um ímpio, que gosta de fazer piadas com Deus, quebrar o 3º mandamento, falou assim: ô Agostinho, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Nada, né, Agostinho? Aí ele falou assim: não, ele estava arquitetando o inferno para o cara que ia fazer essa pergunta, né? Agostinho era na tala. Aí você tem então, lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, amando a si mesmo, glorificando a si mesmo, louvando a si mesmo, harmonicamente comungando consigo mesmo. E o Pai então
que toma no céu toda a família, conforme Paulo diz aqui no capítulo 3, verso 14, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, e o Pai que decidiu na escolha, porque quem nos escolhe é o Pai, ele propõe o Filho, nós vamos criar uma realidade fora de nós vamos criar um homem à nossa imagem, ele vai cair em pecado, ele vai transgredir a nossa vontade, e você vai se tornar homem, você vai se tornar um deles, você vai se humilhar, nós vamos manifestar a nossa natureza na lei, e você vai ter que se humilhar. Nós vamos criar primeiro um homem e uma mulher que serão o pai de toda essa raça, de todo esse povo, que será a nossa imagem. Eles serão perfeitos, maduros e capazes de nos obedecer, mas eles vão cair. E aí, você tem então o pacto da redenção estabelecido. E o pai fez uma promessa ao filho: obedecendo e cumprindo todas as exigências que eu faço para você, o pai faz ao filho, eu vou lhe dar um povo de recompensa. Eu vou lhe dar alguém para nós amarmos fora de nós. E por isso que Efésios 1 começa dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque o Pai, naquele momento, antes da fundação do mundo, ele estava estabelecendo um pacto com o Filho, um pacto de redenção, em que ele, naquele momento, assim como nos escolheu nele, no Filho, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O pacto das obras, agora, o pacto da redenção é um pacto estabelecido entre as pessoas da Trindade. O pacto das obras, Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cria o homem, faz a ele a sua imagem e estabelece ordem, os mandatos pactual, social e espiritual, dá a lei para ele, grava a lei no coração de Adão e estabelece um comando muito simples: não coma daquela árvore. E a gente conhece a história. Ele quebrou o pacto das obras. Adão era capaz de obedecer. Adão, obedecendo, ele produziria justiça, ele produziria virtude, ele mereceria ser recompensado no pacto das obras. E aí, Deus daria para ele o quê? A árvore da vida. Adão quebrou, foi amaldiçoado, e junto com ele, toda a sua descendência. O pacto das obras, ele não é invalidado, nosso catecismo fala disso. Tanto que todo ser humano, ele nasce sabendo que ele precisa se fazer aceito. Todo ser humano, ele sabe que ele tem que fazer obras. Só que o grande detalhe é que todo ser humano, ele nasce nessa indisposição espiritual e essa escravidão moral pecaminosa que Efésios 2, do verso 1 ao verso 3, descreve, que nós lemos agora há pouco. O pacto das obras, então, em vez de ser o pacto que produz, que é o instrumento para produzir virtude e justiça, na desobediência do pacto das obras, ele sela a morte. E é por isso que a palavra de Deus diz que por causa da desobediência, nós somos mortos. O salário do pecado, da desobediência, da transgressão da lei, lembrando, pergunta número 14 do breve catecismo: o que é pecado? Pecado é a transgressão, pecado é a transgressão e a falta de conformidade com a lei de Deus. Quando você der travado assim, dá uma parada e volta aqui. Pecado é a transgressão ou falta de conformidade com a lei de Deus. Pergunta 14. E o salário do pecado é a morte. Nós transgredimos a lei de Deus. Nós temos por natureza o mal que habita em nós, diz Paulo. Embora
Deus nos criou, antes da fundação do mundo nos planejou. Efésios 2, verso 10, pois somos feitura dele, de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. E Ele estabeleceu esse padrão de boas obras em Adão, mas isso só é possível obedecendo perfeitamente todas as exigências da lei de Deus. Adão era capaz, ele pecou e tornou-se morto e maldito. Agora, dentro do pacto da redenção que o Pai fez com o filho teria que nascer, tornar-se um de nós. Por isso que Deus pôde dizer através do anjo a Eva: o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Haveria de vir um Messias, um Salvador, aquele que obedeceria aquilo que Adão desobedeceu, aquele que cumpriria aquilo que Adão falhou. E aí por isso que você entende Romanos capítulo 5, Paulo falando do primeiro Adão e do segundo Adão. Bom, nós estamos construindo aqui o conceito para poder falar do dom que pertence a Cristo. Cristo, ele veio. E é por isso que o verso 9 e 10, ele diz: ora, que quer dizer subiu? Efésios 4, verso 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui, Paulo não está se referindo aqui que Cristo desceu ao inferno. Não. Inferiores ele andou na nossa baixeza. Ele sujou seus pés nessa poeira. Ele foi reconhecido em figura humana, ele fez-se servo, o Senhor fez-se servo, o Criador fez-se criatura, o legislador se submeteu à lei, aquele que é o Salvador foi condenado, o autor da vida morreu, ele andou nas regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Cristo, obedecendo perfeitamente o Pai, ele recebe a recompensa. Aí você entende por que Jesus constantemente, em especial no Evangelho de João, ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim cumprir o propósito do meu Pai. Que propósito era esse? Cumprir o pacto da redenção. Abra comigo rapidinho, é bom citar, mas quando a gente lê o texto acho que fica mais claro. João 6, Evangelho de João 6. João 6, do verso 37 ao verso 40. João 6, 37 ao 40. Diz a Escritura, João 6, 37 ao 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então você tem aqui de forma muito clara o Senhor Jesus dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim cumprir o pacto, o que se convencionou ser chamado na história de pacto da redenção, aquilo que a Trindade estabeleceu entre si, um perfeito acordo, um pacto eterno, e que ao fazer esse pacto agora com Adão, chamando de pacto das obras, Adão falhou e trouxe maldição e morte. O Filho, ele vem agora para obedecer o pacto das obras, ele obedece, ele merece,
ele produz justiça pela obediência da lei, ele produz virtude pela obediência da lei, ele de forma positiva cumpre tudo que a lei exige, faz tudo que a lei manda. Só que há um outro aspecto. Você tem transgressores da lei, aqueles que o pai deu para o filho, são transgressores da lei e merecem a morte. E Cristo, ele precisa amar aqueles que o pai lhe deu até o último minuto. Valia nada. Aqueles que o pai deu para o filho não tem valor nenhum. É a escória do mundo, é loucura do mundo. Mas o texto diz que o dom que o pai dá ao filho é algo que agora recebe valor por causa do filho. Ele obedece, ele cumpre a vontade do pai, ele produz virtude obedecendo à lei, ele produz justiça obedecendo à lei, para que ele possa, não para si, ele produz essas coisas que nós convencionamos chamar de os méritos de Cristo. Cristo produz os méritos para que a nossa nudez e os nossos trapos de imundícia sejam tirados de nós e nós sejamos revestidos e trajados de vestes reais, vestes mais alvas do que a neve, lavadas no sangue do Cordeiro. E nós somos apresentados não na nossa nudez, na nossa vergonha, na nossa imundícia, mas nós somos apresentados com a beleza de Cristo. Nós somos apresentados com o nome de Cristo. Nós somos aceitos por causa de Cristo. Esse é o valor que nós temos. O que nós somos, somos em Cristo. O que nós temos, temos de Cristo. Porque nós pertencemos a Cristo. Cristo, ele nos mereceu. A gente fala assim, às vezes eu paro para pensar nesse assunto, irmãos, e eu fico assim, chocado. Eu falo assim, é por isso que Paulo fala lá em Coríntios, assim, esse evangelho é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus. Assim, o Filho de Deus, ele se humilhou, ele se fez um de nós para nos merecer, para merecer essa porcaria, esse traste que nós somos. Mas observe bem que agora a gente não é traste mais. Nós não somos mais porcaria, porque agora nós somos adotados como filhos de Deus. E 1 João 3, verso 10, vede com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós temos a honra imerecida que os anjos não têm, de sermos codinome chamados de filhos de Deus, junto do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amado da nossa alma, porque nós passamos a ser o dom dele, o dom dele. Se você, minha região que eu moro, Teoflotone, é chamado Caminho das Pedras, que é uma região de muitas pedras preciosas. E esses dias atrás nós tivemos um presbítero, Albert, e sua esposa Graciela nos visitando, e nós fomos lá nas lojas que vendem pedras preciosas, e aí ele vendo algumas pedras, e algumas pedras, quanto que é isso aqui? 50 reais, 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, 5.000 reais, falei, eita. E aí, eu dei um insight. Você pega uma pedra bruta, talvez cavando o chão lá, e faz assim, descobre um diamante. A diferença do diamante para o brilhante é que o diamante é a pedra bruta e o brilhante é a pedra lapidada.
Um diamante bruto é a mesma coisa de um cascalho. Você olha, você pega, você joga ele no meio de um cascalho, quem não conhece como talvez eu e você, vai olhar e falar assim, isso que é cascalho. Então o ignorante joga fora o diamante pensando que é cascalho, né? O cara que tem, o pedrista, que é o cara que tem o olho, pega e fala, rapaz, isso aqui é uma gema pura. Leva para um lapidador, que vai lavrar a pedra, e ela passa a custar 5 mil, 10 mil reais. Mas observe bem, essa pedra agora, que antes era confundida com um cascalho qualquer no meio do barro, agora lavrada, ela tem um valor do lavramento, do propósito. Ela custa 10 mil reais. Imagine você fazer engates de ouro nela, fazer nela uma joia, um broche. E agora você pega esse broche, com esse diamante, que a pedra em si custaria 10 mil, ela trabalhada num broche de ouro, talvez vai para 30 mil, e agora você presenteia esse broche à rainha da Inglaterra. Qual é o valor estimado desse broche? Perdeu agora a configuração de valor, porque ela pertence a uma pessoa nobilíssima, uma pessoa que tem uma importância política para um continente inteiro. E aqui, observe bem, eu estou dando o exemplo de pessoas que são meramente pecadores. Nós éramos aquela pedra suja, barrenta, perdida no meio do barro, sem nenhum valor, ignorada. Deus, ele pega essa pedra, ele lapida, ele coloca engastes dos méritos de Cristo, ele faz de nós agora uma joia, e essa joia ele dá para o seu filho, e aquele que tem valor infinito de honra e nobreza, essa joia pertencendo a ele, passa a ter um valor infinito, por causa da importância de quem é o filho, e o proprietário dessa joia. Nós somos o dom, nós somos a dádiva que o Pai deu para o Filho, porque Ele obedeceu o Pai para nos merecer. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Concluindo, irmãos, você tem o verso 8, 9 e 10, que eu já adiantei um pouco. Mas o verso 8, talvez ele fique um pouco obscuro, e aí, ficando um pouco mais claro do argumento que eu já expliquei, quando diz, por isso, e Paulo então mostra um argumento conclusivo, embora ele não é uma conclusão definitiva, ele é uma conclusão de um esclarecimento a mais. Ele diz, quando ele está falando de Cristo, quando Cristo subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que ele está fazendo aqui? Primeiro, nós devemos lembrar que Paulo está citando o Salmo 68, verso 18. E aí vamos dar uma olhada, porque certamente a comunidade judaica da igreja de Éfeso entendia bem o assunto, e conhecia inclusive o texto possivelmente no hebraico, e aí é bom a gente dar uma olhada lá no Antigo Testamento. Salmo 68, verso 18. E aí você encontra aqui um salmo messiânico. Um salmo messiânico que fala da vitória, a vitória do Messias sobre os seus inimigos. A vitória do Messias sobre aqueles que se opõem a Ele. E o Messias, Ele nos redime, Ele conquista. Nós que éramos rebeldes, Romanos capítulo 5, né? Nós que éramos rebeldes, inimigos de Deus, nós que andávamos contra Ele, em rebeldia à sua lei, Ele nos domina. E por isso que a palavra de Deus no Evangelho pregado diz que nós devemos nos render, nós devemos baixar nossas armas, deixar nossa indisposição e nos render a Ele. O verso 18 aqui, que é a citação que Paulo faz, o texto mais completo, ele diz assim:
subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, e observe bem, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Do que Paulo está citando aqui? Dos tempos antigos, especialmente na antiga aliança, os reis, quando eles iam para a guerra, e eles ganhavam a guerra de um povo, todos os bens daquele povo passavam a pertencer ao rei vencedor, e o povo conquistado passava a ser servo, passava a ser escravo, ou era assimilado pelo povo vencedor. Então eles tinham duas opções: ou eles escravizavam, ou eles tomavam as suas mulheres, as suas filhas, e casavam com elas, e aí eles integravam esses dois povos. Eram essas duas situações que aconteciam. Eles recebiam então a recompensa da vitória, era receber homens por escravos. É isso que Paulo está aqui no verso 8, capítulo 4 de Efésios, verso 8, dizendo: quando ele subiu às alturas, ou seja, ele consumou a sua obra, e agora definitivamente o pagamento do pecado, e ao mesmo tempo aqueles que ele mereceu do Pai, ele sobe diante do Pai para consumar como sumo sacerdote a obra dele e apresentá-la diante do Pai, aquilo que ele recebe. Ele concedeu, só que aí Paulo faz um acréscimo inspirado ao Salmo 68, verso 17. Em vez de ele apenas dizer, ele ganhou homens por dádivas, ele passou a ter esses homens para si, Paulo, inspirado, ele dá um outro detalhe: estes homens que o Filho mereceu, conquistou, subjugou e agora lhe pertencem, não são objetos, não são escravos. Jesus diz em João 13, na última ceia, lembra? Já não vos chamo servos, mas amigos. O texto diz aqui, ele tomou para si estes homens que o Pai lhe deu, e ele deu dons para esses homens, ele ornou, ele capacitou, ele preencheu esses homens. Os méritos de Cristo envolvem três partes. Geralmente quando a gente fala dos méritos de Cristo, a gente só pensa na justiça, né? Senhor, por causa dos seus méritos, a gente está pensando na justiça e na obediência perfeita dele. Sim, isso aqui é o carro-chefe, é o principal item do mérito de Cristo. Mas quando nós falamos do mérito de Cristo, nós temos que pensar em três coisas. Primeiro, os méritos envolvem a justiça, aquilo que ele, cumprindo a lei, ele realmente mereceu aceitação, mereceu a virtude para que ele pudesse então agora perdoar legal e moralmente. A gente tem que lembrar que a nossa relação com Deus, ela é legal e moral, ela envolve a iniquidade e a impiedade. É por isso que João 1 verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel moralmente e justo legalmente, para nos perdoar moralmente os nossos pecados e nos purificar legalmente de toda injustiça. É uma relação que é completa. Então nós precisamos lembrar que Cristo, ele, nos seus méritos, ele legalmente, ele nos obteve perdão, sendo ele condenado em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei, para que ele pudesse nos dar o resgate, pagar em nosso favor a dívida que nós produzimos. Só que, ao mesmo tempo, não só a justiça, mas também as virtudes, e aí aquilo que Paulo em Gálatas 5 chama de o fruto do Espírito. Aquelas virtudes, elas não são produzidas pelo Espírito Santo, elas são comunicadas pelo Espírito Santo. Da mesma forma como a justiça que é imputada, atribuída a nós, ela é atribuída e imputada pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito não é o fruto que pertence ao Espírito, é o fruto que é administrado pelo Espírito.
ele é implantado pelo Espírito, ele é produzido pelo Espírito, mas esse fruto, alegria, paz, bondade, longanimidade, amor, domínio próprio, mansidão, são virtudes de Cristo, porque Jesus lá em João 14, João 16, ele diz: eu vos enviarei o Espírito e ele vos dará daquilo que ele recebeu de mim. Mas tem um terceiro aspecto, os dons espirituais. A gente costuma pensar que os dons espirituais pertencem ao Espírito Santo, né? E que eles são produzidos pelo Espírito Santo. Os dons são de Cristo. Inclusive, Efésios 4, verso 8, de forma muito explícita diz isso. Os dons de Cristo, Ele deu aos homens quando Ele subiu aos céus. E aí nós sabemos que por Atos 2, aquele que subiu aos céus envia o seu Espírito e Ele distribui dons aos homens, para que não só os adorne, comunique a eles a beleza da sua santidade, mas eles possam servir como aquele que fez-se servo entre nós. Então, quando nós falarmos dos méritos de Cristo, pense na justiça dele, pense nas virtudes morais, na santidade dele, e pense nos dons espirituais que pertencem a Cristo e são distribuídos, dinamizados e potencializados pelo Espírito Santo entre nós, mas eles pertencem a Cristo. Quem nós somos? Aí quando a gente para pensar na beleza do Evangelho nesse sentido, eu não preciso de autoestima não. Não preciso desse conceito pagão, idólatra, pecaminoso, que apenas serve para massagear o orgulho, não. Eu preciso me ver em Cristo. Mas pastor, eu olho no espelho, eu não fico satisfeito com o que eu vejo. Isso é transitório. Não estou dizendo que... Pedro já falou, né, lá em 1 Pedro 3, minhas irmãs, não sejam adorno do cabelo, adereços de ouro, de prata, joia. Não, observação, tá? Pedro não estava falando que vocês têm que ser feinha e desleixada, não. Tá? Vamos deixar isso bem claro. As irmãs, por favor, sejam colírio dos seus maridos, né? Sejam a alegria dos olhos dele, para que ele repouse os olhos por vocês, sim, e que você, para a glória de Deus, pensando que você é o templo, sabendo e convicto que você é o templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo tem que se cuidar, e tem que amar Cristo e as belezas de Cristo. Então, sim, mas lembre que nós estamos sob os efeitos de pecado, e o pecado, ele cria ruga, ele embranquece, ele cria manchas, ele envelhece, ele nos deforma, e que nós não estamos no nosso lar, nós estamos peregrinando aqui. Enquanto nós peregrinamos aqui, esperando encontrar o nosso Redentor, que nos apresentará para si mesmo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para sermos gloriosos e termos um corpo glorioso como Ele tem no novo céu, na nova terra. Não fique idolatrando o seu coração e sofrendo o seu coração. Eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu estou insatisfeito com isso. Esses são niarias. Você tem que cuidar da sua saúde, sim, mas não por vaidade fútil. Quem nós somos em Cristo? Nós somos aqueles que receberam a justiça dele. Nós somos aqueles que receberam as suas virtudes. Nós somos aqueles que receberam a sua beleza. Nós somos aqueles que se tornou a recompensa do Pai pela obediência perfeita do seu Filho amado. Nós somos estes. Vamos orar. E a palavra depois está com o pastor Cadena? A palavra é contigo depois, né? Pai amado, nós agradecemos. Entender, ó Deus, a grandeza dessas coisas nos faz ter vergonha do modo como ainda nós somos apegados a tanta coisa desse mundo.
Pai, nos perdoe porque nós não amamos o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe porque nós não olhamos e não pensamos nas coisas lá do alto, onde Cristo está. E nós não estamos, ó Deus, ansiando, e por vezes nós não estamos aguardando devidamente a manifestação dEle, e quando Ele se manifestar, aí sim seremos manifestos como nós realmente seremos e aquilo que somos nele. Ó Deus amado, nós pedimos que o Senhor nos perdoe por causa dessa nossa pequenez. O Senhor nos perdoe, ó Deus, porque por vezes nós esquecemos da grandeza do nosso Redentor e de quem nós somos nele. Nós esquecemos do grande amor com que o Senhor nos amou e nos ama. Ó Pai amado, abençoa cada um aqui nessa manhã, para que nós nos lembremos que a graça nos foi concedida conforme a proporção daquilo que foi dado para o seu Filho. E isso é algo infinito, isso é algo poderoso, isso é algo perfeito, e nós somos beneficiados por isso. Abençoa-nos no nome do nosso Salvador Jesus, para que realmente possamos dizer de forma verdadeira: o amado de nossas almas. Amém.